Então, boa noite a todos. É um prazer muito grande a gente estar aqui mais uma vez nas nossas quartas-feiras juntos. Hoje aí com seu Air de retorno à sua casa, isso é uma maravilha. Vamos então nos concentrar, nos sintonizar com todos os caravaneiros, com todas as pessoas que não podem estar aqui nesse momento, mas que com certeza nos acompanham no pensamento, no desejo de querer sempre mais melhorar. Pai de infinita bondade, Pai querido, Pai misericordioso, nós te agradecemos profundamente por tudo aquilo que realiza em nós todos os dias, ao novo amanhecer, tudo aquilo que o Senhor vai realizando, nos ajudando com toda essa sintonia, com toda essa energia de paz, de amor que nos dá a cada dia. Te agradecemos profundamente por isso e nos colocamos nesse momento de corpo e alma aqui, querendo ouvir a Sua palavra, querendo ouvir os Teus ensinamentos, querendo nos melhorar. Ajudai-nos, Pai, a cumprir essa missão, a cumprir tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso dia a dia, nas nossas mãos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Sê conosco agora e sempre. Te pedimos muita luz hoje para nossa irmã Regina, que é responsável da página, que ela possa ser feliz nas suas colocações, conforme a tua vontade, ó Pai. E assim te pedimos a permissão de iniciar esse nosso encontro, dando juntos o nosso graças a Deus. Então, estamos aí. Regina, então, hoje é responsável da página, pode ficar à vontade, minha irmã, quando quiser começar. Gratidão, boa noite a quem ainda não tinha visto. Hoje, então, continuando o estudo do livro Pontos e Contos, do Irmão X, nós vamos ver a passagem titulada A Parábola do Rico. Mas para a gente antes ver o que diz Irmão X, a gente precisa relembrar essa parábola do rico, né? A parábola do rico ela é encontrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 a 31. Ela narra a história de um homem rico que vive no luxo e de um mendigo doente chamado Lázaro, que morre e é acolhido no seio de Abraão. E quando ele está no seio de Abraão, né, Lázaro lá convivendo com Abraão, compartilhando daquele momento agradável, naquele lugar muito bom, ele é visto pelo rico, que entre eles existe um grande abismo. E aí há todo um diálogo entre o rico e Lázaro, né, pedindo a intercessão de que Abraão permita que Lázaro vá à sua casa, à sua família, colocar a situação em que eles se encontram para que eles possam mudar de atitude. Então, esta é a parábola do rico que Irmão X vai nos apresentar, mas aí com um outro olhar. Por quê? Porque nós sabemos que no plano espiritual eles estudam, né? Eles estudam e lá eles têm um instrutor nessa colônia que eles estão, intitulado Pedro Richard, e o Pedro Richard está estudando com eles esta parábola. E de cara ele vem lembrando para a gente, o Pedro Richard, né, que os gostos nesta colônia muito próxima à Terra tem a mesma vibração, né? Então, os gostos, os interesses daqueles que estão lá são assim muito próximos, muito idênticos aos nossos, né? Daí, às vezes, a compreensão não ser assim tão profunda, tão sublimada, mas sim mais
parecido conosco, né? Mais terra a terra. Então, o Richard procurava sempre ensinar, dando sim um outro sentido, o sentido oculto das lições do Cristo. Porque muitas vezes, quando a gente, garanto que todos vocês já ouviram essa parábola muitas vezes, e não se atentaram para que o Richard vem nos chamando atenção. Ele vai nos chamar a atenção para 3 pontos, né? Então vamos lá ver o que ele coloca para a gente. Ele começa dizendo assim: só Deus pode julgar em definitivo as suas criaturas. Porque quando a gente vê a parábola, a gente começa logo a julgar, né? Nossa, mas é rico, tá vendo? Deixou ele lá, nem as migalhas dava para ele, né? Então ele diz que só Deus pode julgar em definitivo as suas criaturas. Mas como considera o planeta terrestre uma abençoada escola de dor que produz alegria e de trabalho que encaminha para a felicidade com Jesus, devo assinalar que na carne não conheço senão espíritos cheios de débito pesados com as mais vastas obrigações perante a obra de Deus, que é o país infinito das almas. Então, o que ele está nos lembrando aqui? Ele está nos lembrando que só Deus pode julgar é que todos nós aqui somos devedores e que todos nós aqui estamos em uma escola e que as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas felicidades, elas têm um cunho de quê? De ensino, né? É para que a gente tire um aproveito disso, a gente tire ou um aprendizado. E continua. O crédito exige a virtude da ponderação com a bondade esclarecida. Então, olha só o crédito. O crédito de quê? O crédito de ter um momento mais feliz, de estar num momento mais calmo da existência, né? Mas ele diz que a gente tem que ter o quê? A virtude da ponderação esclarecida. Isso não significa que se eu não estou passando por uma tribulação, que eu sou perfeita, que eu sou maravilhosa e Deus, vamos assim, me coloca no colo, me privilegia. Não. Significa que eu tenho que fazer, realizar algo se eu estou numa situação de virtude ponderada, de virtude equilibrada, né? Aqui no caso, ele está falando de um rico. Então, se eu tenho dinheiro, por que será que eu tenho dinheiro? Será que é para meu bel prazer, o meu deleite? E ele acrescenta: e o débito reclama a virtude da paciência com amor ao trabalho. Se me falta aquele bem que o outro já tem, né? Aqui no caso, o rico tem o dinheiro, o Lázaro não tinha o dinheiro. Então, aquele que não tem precisa de quê? Ter a virtude da paciência e de trabalhar isso dentro de si, porque tem uma razão para que ele esteja naquela situação. O que aquela situação quer nos ensinar? Todas as situações são aprendizado, tanto que se você está numa situação um pouco mais privilegiada ou menos, né? Tudo tem um porquê. E ele vai continuar dizendo que quem te afirmou que o capital do mundo é um erro? Quem disse que ter dinheiro é errado, é ruim, que não pode? O capital será esse agrilhão até que as criaturas entendam o divino prazer de servir. Então, o dinheiro será ruim até o momento em que a gente continue pensando que o dinheiro é para o meu proveito. Quando eu entender a finalidade de eu estar de posse daquele capital, que eu tenho que servir, que ele me foi dado para isso, ele vai deixar de ser vandrilhão. E ele pondera, é o meio através do qual o amor de Deus opera. Vejam que eu ressaltei com uma outra cor. Então, o capital, o dinheiro,
vai ser um meio pelo qual o amor de Deus opera sobre toda a estruturação da vida material no globo. Sem sua influência, as expressões evolutivas do mundo deixariam a desejar, mesmo porque os espíritos encarnados estariam longe de compreender os valores legítimos da vida, sem a verdadeira concepção da dignidade do trabalho. Então, o dinheiro vai proporcionar o quê? Construção de escola, conhecimento, construção de trabalhos, melhoria, recursos, financiamento para a ciência, né? Descobertas, avanço científico, avanço tecnológico. Por isso ele diz que é um meio pelo qual o amor de Deus está operando. Porque Deus nos criou para sermos o quê? Felizes, fraternos e solidários. E ele vai promover isto se ele for usado, logicamente, devidamente. E é aí que Richard vai nos trazer o primeiro ponto importante desta parábola. Na parábola, o dinheiro não está sendo condenado. O dinheiro está ali para nos fazer questionar e pensar. Qual uso eu tenho feito dele? Ele realmente seria para nos dividir ou para nos aglomerar? Não seria em torno dele que tudo deveria circular, promovendo o esclarecimento, o recurso, tudo de melhor para essa sociedade? E prossigamos então com os esclarecimentos de Richard. Ele diz lá: por que motivo o santificador espírito Abraão, personificado na providência divina, junto de Lázaro redimido, não atendeu às súplicas do rico desventurado? Não era este também um filho de Deus? E aqui ele faz uma provocação. Ora, Abraão, aqui apresentado como um espírito que estava personificando a presença divina, né? Era o pai Abraão. Lázaro era um espírito que tinha se elevado porque tinha passado resignadamente pela sua provação. Então, por que eles, neste patamar de elevação espiritual, não atendem ao pedido do rico? Deus não nos mandou sermos solidários, sermos amorosos e perdoarmos aqueles equivocados? E aí vem a resposta: insensibilidade dos mensageiros do bem? Ele começa respondendo, nos fazendo já pensar: ora, mensageiros do Senhor são insensíveis? Esse conceito nasce da nossa deficiência da verdadeira compreensão da misericórdia inesgotável do Pai Celestial, que, nos nossos erros mais profundos, sabe extrair a água amargosa que nos há de curar o coração. Ora, os mensageiros de Deus não são insensíveis. Deus é misericordioso, mas no seu não sempre está o quê? O remédio amargo que vai fazer com que o meu coração se desperte, com que o meu coração se volte para a realidade espiritual. Não é insensibilidade, é aprendizado. E aí, ele vai nos trazer, continua na sua resposta. Quanto ao mais, que pedia o rico ao espírito generoso de Abraão? Vamos lembrar, qual era o pedido de Abraão, do rico para Abraão? Ele rogava-lhe que Lázaro
voltasse ao mundo para dar a seus pais, a sua mulher, a seus filhos e irmãos as verdades de Deus, a fim de que se salvassem. Como não se lembrou de pedir a difusão dessas mesmas verdades entre todas as criaturas? Olha o que Richard vem nos fazer pensar. Quando o rico pede que Abraão permita que Lázaro volte, ele não diz: Senhor, Abraão, permita que Lázaro vá lá falar para a humanidade, para a minha comunidade, para o mundo, as maravilhas de quem é solidário, fraterno e amoroso. Não, ele pede que vá à casa dele. Eu ainda sublinhei lá, né? Seus pais, sua mulher, seu filho. É sempre aquele pronome possessivo, né? É o meu. Ele se vê numa situação difícil, ele vê que errou, mas ele quer que os dele não errem, não que o todo deixe de errar, os dele. Por isso ele coloca lá no final. Por que ele não se lembrou de todas as criaturas? E aí nós vamos ter o segundo ponto muito importante trazido por Richard. Até que ponto esse pedido, na realidade, não era um pedido profundamente egoísta? O rico não estava pensando só nele, os meus, porque os meus sou eu, né? E continua a resposta. A solicitação do rico é muito semelhante à maioria. Nossas orelhinhas agora vão ser puxadas. A maioria das súplicas que partem dos caminhos escuros da terra. Quem está nos caminhos obscuros da terra? Nós. Filhas do egoísmo ambicioso ou malfadado espírito de preferência das criaturas. Orações que nunca chegam a Deus, por se apagarem no mesmo círculo de sombra e ignorância em que foram geradas pela insensatez dos homens indiferentes. Gente, isso aqui é muito sério, o final da resposta dele, porque ele está dizendo que o rico pediu exatamente como nós pedimos. Que a conversa do rico com o pai Abraão é exatamente a mesma nossa com Deus. E nós que já temos a vinda do Cristo, o Espiritismo, será que ainda não continuamos fazendo as solicitações exatamente dessa forma? Será que elas não são filhas do nosso egoísmo? E aí vem o terceiro ponto, muito profundo dessa página de Irmão X, né? Como nós estamos pedindo, nós ainda estamos mergulhados neste egoísmo que nos faz homens indiferentes, indiferentes ao que está ao nosso redor, indiferentes às dores, às preocupações. Será que não é só o meu eu? É aquela velha história do meu umbigo? Então, aqui a gente vai ter oportunidade de refletir, né?
Vamos pegar o primeiro ponto. No primeiro ponto, a gente tem que refletir o seguinte: realmente nós temos fé em Deus e na sua misericórdia? Realmente a gente compreende que as vicissitudes, que as dificuldades que eu posso estar passando hoje, elas são para mim misericórdia? Elas vêm me trazer ensinamento que eu ainda não estou pronto para ter uma situação diferente, que eu preciso experimentar essa dor, essa dificuldade, para vencer essas mazelas que eu trago dentro de mim, que essas dores, que elas são o adubo para o meu coração, porque Deus é misericórdia? Ou ainda nos bate uma ponta de revolta? Será que a nossa fé já chegou do tamanho de um grão da mostarda ou ainda não? E o segundo ponto? No segundo ponto, nós temos muito que refletir com esse pequeno texto, hein? No segundo ponto, a gente traz aqui o seguinte: nós temos nos esforçado para nos livrar do egoísmo. Eu não estou nem questionando se nós já deixamos o egoísmo, nem cheguei a pretender isto, mas eu estou me esforçando para me livrar do egoísmo. Quando eu peço, quando eu vibro, quando eu busco a sintonia com o mais alto, eu estou buscando para mim ou para o todo. Eu oro por mim e pelos meus ou por todos. Onde está o meu ponto de preocupação? Com a minha casa? Com o meu núcleo? Ou com uma sociedade? Por isso eu coloco, eu estou me esforçando para isso. E o terceiro ponto, né? Nós sabemos como e o que pedir a Deus. Porque se eu ainda não vejo em Deus, né? Eu não tenho uma fé que veja um Deus misericórdia. Se eu ainda não estou me esforçando para romper esse egoísmo e para vibrar pelo um coletivo, como que eu estou pedindo? Como que eu estou tentando sintonia? Ainda vou mais longe. Será que eu estou conseguindo estabelecer sintonia? Porque para estabelecer sintonia, eu tenho que saber como pedir e o que pedir. Enquanto nós estivermos voltados para o nosso ego, essa sintonia vai ficar bem fragilizada. Por mais misericordioso que seja Deus, ou por ser misericordioso, porque Ele precisa me ensinar a deixar de ser egoísta. Então, tenhamos muito cuidado de como nós pedimos, do que nós pedimos. Quando a dor bate na porta da nossa casa, a gente pede para Deus para nos livrar disso, para trazer a cura, para o emprego chegar. Será que é isso que eu tenho que pedir? Não será que eu tenho que pedir a Deus para que eu tenha discernimento a ponto de conseguir entender o que aquela dor veio me ensinar? Será que eu não tenho que pedir força para vivenciar aquele momento difícil? É resignação para passar de cabeça erguida, continuando fazendo, honrando os compromissos que eu assumi
com Deus antes de aqui estar encarnada? Então é para refletirmos muito. E aí eu acho que o tempo dela deve estar bem perto, então eu trago para a gente do livro Leis Morais, psicografia do Divaldo, página trazida pela nossa querida Joana de Ângeles, é um fragmento do texto intitulado Glórias e Insucessos. E Joana diz assim, nesse pequeno texto que eu extraí: êxitos e desditas à luz do Evangelho se apresentam comumente em sentido oposto à interpretação imediatista dos conceitos humanos. De cara, ela já está nos dizendo que as coisas boas que me acontecem e as dificuldades que são me apresentadas, eu tenho que percebê-las à luz do Evangelho, não à luz da compreensão humana. Eu não obtive o êxito porque eu sou melhor. Eu obtive o êxito para que, com este êxito, eu favoreça a todos, não a mim. Eu estou tendo dificuldade para que esta dificuldade me ensine em que ponto eu ainda preciso trabalhar e me melhorar, para continuar prosseguindo e adquirir êxitos para ajudar a todos. E ela prossegue. Na manjedoura, entre pecadores, no trabalho humilde, convivendo com os deserdados, repitado e perseguido pela argúcia dos vencedores terrenos, largado numa cruz, Jesus é símbolo do triunfo real sobre tudo e todos, em imperecível lição, que ninguém pode delustrar ou desconhecer. Toma-o por modelo e não te perturbes nunca. A espiritualidade já nos disse que o espírito que nós temos que ter como modelo, como mestre, como guia, é Jesus. Em que momento Jesus deixou de pensar no outro? Em que momento Jesus foi egoísta? Ninguém pode apontar esse momento. De tudo ele tirou um bom proveito. E ele vivenciou dores, perdas. Nas glórias ou nos insucessos, guarda-te na paz interior e persevera no amor, seguindo a rota do bem inalterável. Isso é sério. Nas glórias, eu tenho que guardar a paz interior. Ganhei, consegui. E eu me deixo levar pela excitação e me perco. E perco a razão de aqui estar, a razão de ter conseguido a oportunidade da reencarnação. Nos insucessos, então, a gente se perde mais ainda e essa paz vai por água abaixo. A gente se desequilibra, se desespera, blasfema, abandona o trabalho. Ela diz lá, na glória, no insucesso, guarda a paz interior, olha para o teu interior e diga: Senhor, me dê força e discernimento para bem utilizar o que está à minha frente. Glória, insucesso. E perseverar no amor. Continue fazendo com que o amor saia de você e penetre e chegue ao outro, seguindo a rota do bem inalterável. Porque quando a gente realmente ama, é inalterável.
Nada vai mudar. Por maior dificuldade que se estabeleça, nada irá me fragilizar. Tudo irá contribuir para quê? Para que eu consiga realmente ter esse êxito e melhor servir os meus irmãos. E eu vou poder estar naquele terceiro ponto. Eu vou poder estar em conexão ampliada com a espiritualidade maior. Gratidão pela oportunidade. Vamos então orar? Gratidão, Senhor, pela oportunidade que nos dá nesta noite de refletirmos com o irmão X, com Joana de Ângeles, sobre a necessidade que temos ainda, Pai, de abrirmos o nosso coração e o nosso entendimento para realmente abstrairmos todas as lições que até nós chegam através da dor, através dos êxitos e das conquistas. Ajuda-nos, Senhor, a termos sempre o discernimento, a manter viva em nós a nossa fé, a buscarmos sempre a sintonia contigo e com os teus mensageiros de luz. Que possamos jamais, Senhor, abrir mão da oportunidade da troca dessas reflexões. Que possamos jamais, Senhor, abrir mão dessa possibilidade grandiosa de trocarmos reflexões, ensinamentos e assim, colaborando para o crescimento do outro, porque nós somos uma coletividade, somos espíritos que aqui estamos para te servir e assim servir a todos aqueles que nos cercam. Gratidão por essa noite, que a tua luz e a tua paz possa alcançar a todos os corações que estejam passando pelas aflições e que a tua luz também entre nos corações jamais abertos para ti, para que prossigam no bom caminho, para que trave, Senhor, o bom combate. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Regina. Parece que cada página, cada estudo é mais um puxão de orelha, né? Mais um. Mas é assim mesmo que a gente evolui, né? A gente, né, assim, na escola, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Então eu acho que é isso. Exatamente. A gente que está aqui estudando sempre é para isso. Se não for para isso, não serve para nada, né? Inclusive, eu estou preparando o meu próximo estudo lá para o caravana. Eu falei assim, cara, já é um spoiler, né? Que Jesus diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E é por aí, né? E eu estava pensando assim, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, eu rezo e Deus não atende as minhas preces. Deus sempre atende as nossas preces, né? Sempre atende, se a gente entender que Ele sempre vai fazer o melhor por nós. Se Agora, ele a não questão atende, é, ele está atendendo, né? pois é, a questão é que a gente tende a querer manipular Deus. A gente tende a querer fazer com que Deus um sentido de troca, né? Eu faço, eu rezo, mas você me dá o que tem que me A dar. gente quer, Valéria, ouvir Vamos. o que a gente quer ouvir, a gente quer ganhar o que a gente quer, a gente, na realidade, não se abre para a verdade. Qual é a verdade? E Deus vai nos mostrar a verdade, né? Pois é. E a Tem gente dois não para minutinhos, para vamos ver se alguém quer aproveitar esses 2 minutinhos para dizer alguma coisa. Ai, falei muito, então. Só agradecer a dona Regina pelas palavras dela, que traz para a gente um ensinamento, né? A gente precisa cuidar da gente, mas precisa ter os olhos voltados para os nossos irmãos, né? Sim, Então, a dor, ela sempre é uma professora trazendo para a gente alguma coisa que a gente precisa melhorar. com certeza. Ainda dá tempo, vamos lá. Estão com medo do Zoom?
Na verdade, é que é muito difícil, porque nós sabemos que nós estamos neste plano, né? Que temos dever, temos débitos, temos créditos, é tudo muito forte dentro da gente. Aí a gente pensa assim, eu estava falando até com a Raquel, com a Valéria, falando assim com ela, quando eu fiz minha cirurgia, aí eu falei, quando veio o resultado da biópsia, eu falei assim, ai, graças a Deus. Então quer dizer, e o outro? Pensei em mim, nós somos egoístas até nisso, nos pedidos que a gente faz, e quando a gente precisa lá de ter fé, porque a gente fala assim, Deus sabe o que faz, Deus comanda tudo. É muito fácil para os outros. Quando chega na vez da gente, o nosso egoísmo, a gente quer se livrar da doença, quer se livrar do problema. Graças a Deus, não deu positivo. Olha só. Quer dizer que podia dar para o vizinho. Podia dar positivo para o vizinho, para mim, não. Então, quer dizer, a gente é egoísta até naquilo que está corrigindo a gente. Você tem que dar o graças a Deus, o graças a Deus na saúde e o graças a Deus na doença. Essa é a verdade, né? Nós estamos no minuto final, foi uma página preciosíssima. Linda, maravilha. Obrigada pela presença de todos. Quarta-feira estaremos aqui novamente, com a graça de Deus. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Fiquemos em paz. Boa noite.